Zoro é um personagem bem peculiar no mangá de One Piece, mas depois da saga de Wano, algumas arestas sobre o personagem começaram a ser aparados através da sua origem. O Zoro sempre teve essa característica muito interessante de ser um personagem que desde o começo já era badass, né? Já era um personagem realmente sinistro pra caramba, mas que nós não tínhamos nenhum aspecto sobre a sua origem revelada, né? Não tínhamos quase nada da sua infância a não ser o seu treinamento ao lado ali da Kuina, o que demonstrava um pouquinho de um mistério relacionado ao seu passado, até realmente chegarmos à saga de Wano e vermos todo um contexto relacionado ao personagem. Só que dessa origem, parece que o Zoro ainda tem algumas características importantes que estão sendo mantidos em segredo pelo nosso Oda. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então comentar um pouquinho aqui sobre Roronoa, Noa e o Rei do Inferno. Vamos então falar aqui sobre essas características conectadas ao Zoro e como que tudo isso pode ser fomentado ainda mais na história de One Piece, sobre como o Zoro pode ser essa conexão final com Noa e também ao inferno de One Piece. Tudo isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no canal, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se inscrever lá no Vida de Geek. Hoje já saiu um vídeo por lá falando sobre a primeira parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, falando sobre todo o passado de Satoru Gojo juntamente com o Getou. Então, clica aí com o link na descrição para você se inscrever e já assistir os demais vídeos que estão por lá. Na saga de Wano nós tivemos algumas coisas em relação ao Zoro que fomentaram ainda mais a sua origem ali na terra de Momo. A primeira coisa que vemos é a viagem que o Zoro teve com o Yasue para conhecer ali o país. Nos lembramos muitos daquelas viagens de um tio bem distante com a gente, apresentando um lugar na qual os nossos pais cresceram. É aquele tio bem distante que você mal ouviu falar na sua infância, coisa do tipo, e de repente você percebe que aquele cara, aquela pessoa é parte da sua família. Todo mundo já teve ali um tio que morava distante e por algum motivo você foi visitá-lo ou foi visitar algum parente próximo e acabou conhecendo boa parte da história da sua família na qual seus pais não haviam revelado. Então, basicamente, essa trajetória ali do Yasue parecia bastante com essa característica, né, de quando a gente conhece um novo parente, uma pessoa que estava distante, mas que tem uma grande história sobre a nossa família. Então, o Zoro traz de volta para Wano a espada de Shimotsuki Ryuma, sem querer, e recebe a Ema de volta. A Shusui acaba sendo devolvida ali para o país porque ela era o tesouro, né, nacional do país ali de Wano. E assim acaba recebendo a Ema com a classificação ali de que possui o nome do próprio Rei do Inferno. Mesmo a espada se rebelando contra ele, o personagem entende que se não se tratava realmente de uma rebelião, mas sim que ela estava exigindo o haki do conquistador para ser portada. O espadachim então doma a espada, derrota o King e se nomeia como o Rei do Inferno, já que ele havia conseguido subjugar a Ema, assim, dessa forma, colocando-se acima ali da espada, mostrando que ele definitivamente era o Rei do Inferno. E as coisas ficam ainda mais interessantes quando o Kawamatsu e o Hyogoro começam a perceber que a aparência do Zoro remetia muito a Shimotsuki Ushimaru, um antigo ali daimyo do país de Wano.
A questão estava claro que o Zoro tinha alguma conexão com o país de Wano, e não é à toa que ele havia crescido em um vilarejo fundado pelo nome dessa família Shimotsuki. E por todo esse tempo a gente esteve certo. A origem do Zoro tem ligações com Wano, mas é claro que o Oda faria da forma mais desconexa para que a gente pudesse não acertar, né? Para que a gente não acertasse realmente essa origem, e assim ele foi colocando camadas para que essa situação ficasse ainda mais imprevisível. Então, em o SBS, se eu não me engano é no SBS 104 ou 105, o Oda acaba nos explicando que o Zoro é mesmo da linhagem Shimotsuki e descendente de Shimotsuki Ryuma, sendo seus avós Horonoa Pinzoro e Shimotsuki Furiko. Furiko era irmã ali de Orochimaru, e não é daquele lugar que você tá pensando. Os pais do Zoro, então, eram chamados de Horonoa, Arashi e Terra, marcado de uma vez por todas, na vez ali de que o Zorão era realmente descendente dos Shimotsukis. Mas tem duas coisas extremamente interessantes aqui nessa revelação sobre o Zoro. A primeira é que no SBS que o Oda fala sobre os seus pais, é dito que ele morreu, né? O pai ali do Zoro morreu nas mãos dos piratas. Na arte do capítulo 691, vemos a revelação de vários marinheiros para o filme One Piece Z. E ao lado ali da Bell-mère, nós temos quem? Nós temos um marinheiro extremamente parecido com o Zoro. A mesma cicatriz do rapaz. Se o pai do Zoro foi morto por piratas, isso poderia lhe colocar como um marinheiro, já que não precisa de muito para se conectar a tal situação. O título do capítulo onde essa capa aparece é o Rei da Terra dos Mortos, o que poderia ser o ponto maior dessa origem do Zoro, na forma realmente como a Terra dos Mortos, já que ele é o Rei do Inferno, poderia levar a gente a esse entendimento sobre o personagem. Mas nós ainda temos algumas coisas a mais para falar, que é também ali o nome da mãe do Zoro, Terra. Na época que o SBS foi revelado, muitos fizeram a ligação de que o nome da mãe de Sanji era Sora/Céu, então o nome da mãe do Zoro seria Terra, para a conexão com o inferno, o que já seria dois grandes achados, mas isso ainda não é a grande conexão para o nome, ainda não é a maior conexão ali do Zoro com o inferno, mas sim o sobrenome, os dois sobrenomes que deram a origem ao personagem, Horonoa e Shimotsuki. Vamos começar a destrinchar então o sobrenome Horonoa. Em japonês, esse nome é escrito com 4 katakanas. Agora reparem como esse nome é escrito com os mesmos katakanas que Noa em japonês. Os mesmos katakanas estão aqui. Além disso, Ho, ali de Horonoa, pode ser colocado como 6 nos Goroaces. E como sabemos, o número 6 é o número ligado a Imu-sama, aquela que controla o mundo e o próprio mar. A gente já disse aqui várias e várias vezes que Imu pode ser Umi, ao contrário, que é o próprio mar em japonês, sendo Zoro conectado às profundezas dos mares e com Noa, através ali do seu apelido, já que Marimo são algas que crescem em navios afundados. Faria ainda mais sentido esse ponto de vista com Zoro relacionado a Noa. Zoro já tem muita ligação com o fundo do mar. Lembre-se que o fundo do mar é tão escuro que a luz não pode lhe alcançar. Essa também é uma habilidade de Imu-sama. E tudo fica ainda mais bizarro quando destrinchamos o nome de Shimotsuki para Zoro na forma como ele é apresentado. Esse sobrenome tem 2 kanjis e olha como os dois têm significados muito interessantes a ver com Noa. O primeiro kanji, Shimo, significa geada e carrega o Shi em seu nome, o que remete diretamente para nós a morte. O nome é muito bom para espadachins, né? A forma realmente como Shi, né? Tendo um sobrenome como Shi ligado à morte, mostra que se você encontrar uma pessoa com esse sobrenome, a morte está à espreita. Mas também é um nome que remete a
Noa, com a quantidade de mortes que ficaram para fora através da história da Arca de Noé, né? A forma realmente como tudo está ligado a essa origem. Mas é então que vem o segundo kanji, Tsuki, que significa lua, o que mais existe no nosso mundo, que mexe com a maré e que faz ela aumentar ou diminuir do que a própria lua. É o que nós estamos acompanhando exatamente agora em One Piece. A maré do mundo todo está subindo. A forma como a maré do mundo está subindo por todas as ilhas do mundo mostra que Noa está prestes a ser usado para algum propósito. Mas não para salvar, mas para mostrar o tamanho da força do Zoro. Quando todos colocarem suas esperanças em um navio, o espadachim será aquele que cortará Noa. Mas por que o Zoro vai fazer isso, né? Por que o Zoro vai cortar Noa, né? Como um deus da morte, o Zoro cortará a esperança de todos aqueles que acreditam que Noa pode salvá-los, mas não para matá-los. O Zoro não fará isso para matar as pessoas que acreditam que o Noa pode ser a salvação de um dilúvio do mundo de One Piece, mas sim para que eles confiem no Luffy, o deus do sol. Se a lua tem a capacidade de influenciar as marés na terra, o sol também possui. Só que o sol está tão distante que a proporção que ele afeta não é algo tão grande assim. Só que mesmo estando em lados opostos, o sol consegue anular a influência da lua na terra. Se a lua está puxando a maré para que ela suba, o sol é quem faz o oposto. O sol é o que faz a maré se assentar. O Luffy é o único que pode parar a maré alta de Musama. E o Zoro, como o grande rei do inferno, já sabe disso.